Amém, meu irmão. Recebe a cura. Nessa noite, Jesus está e a presença dele é real. Não sai daqui sem sua bênção, não. Vamos abrir a palavra de Deus em Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Está lá no início da Bíblia. Antes de 1 Samuel. Depois de Juízes. Ruth, nós leremos todo o capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Vamos começar de novo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Ilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Ilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu e o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai a dar uma asa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê, e sejais felizes, a dar uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste: tenho uma esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, por vossa causa, a mim me amarra o teu Senhor desagradado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde é que fores, irei eu, e aonde é que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde é que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, e bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, e de todo o povo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido?
Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cevada. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e pedimos ao Senhor, meu Deus, a Tua intervenção, porque a palavra do Senhor foi lida. E o Senhor, meu Deus, possa falar de uma forma poderosa ao nosso oração. Meu Deus, me esvazia. O Senhor sabe de mim mesmo, eu não tenho nada de bom e possa tocar na oração dos Teus filhos. Eu posso até, meu Deus, falar palavras e venham ficar gravadas na mente, mas em poucos dias serão esquecidas. Mas o Senhor não. O Senhor toca a oração. E é isso que eu te peço nessa noite, Deus. Toca a oração e a mente dos meus irmãos, como o Senhor tocou o meu coração e a minha mente quando eu preparava essa mensagem. Meu Deus, eu quero repreender desse ambiente todo espírito contrário ao Espírito do Senhor. Todo espírito de confusão de mente, e sai por terra, ora em nome de Jesus, e saia desse lugar, meu Deus. E tão somente o Espírito Santo possa estar nesse local e ter plena liberdade a falar a nossa oração. Eu te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, nós lemos uma passagem de um pai de família chamado Elimeleque, aonde ele, com uma situação difícil, passando um momento de crise na terra de Belém, terra do pão, asa do pão, Belém significa asa do pão, mas naquele momento não tinha pão na asa do pão. E o pai se viu em uma situação difícil, aonde sua família, aonde ele via fome naquela terra, e Elimeleque toma uma decisão, e pega a sua esposa, seus 2 filhos, ele caminha para uma terra vizinha, ele percorre 80 quilômetros a chegar à terra de Moabe, aonde essa terra, ela foi criada por descendentes de Ló, aonde Ló, em uma união incestuosa com sua filha mais velha, não sei se vocês lembram da passagem onde Ló sai de lá das cidades foram destruídas, né? Sodoma e Gomorra foi destruído, Ló saindo, e Deus fala para toda a família aí não olhar para trás, a mulher de Ló olha para trás, viram uma estátua de sal, e suas filhas no momento de desespero, embebedam o pai, as duas têm relações sexuais com o pai, e os moabitas nasceram através dessa relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. Elimeleque, embora signifique um nome, e é de Deus, Elimeleque significa, meu Deus é rei. Ele nesse momento, ele toma essa atitude, ele não consulta a Deus. Ele leva a sua família para a terra dos inimigos, os moabitas eram inimigos dos judeus, dos israelitas. E lá Elimeleque morre, seus filhos casam, como nós acabamos de ler, com 2 moabitas, Orfa e Rute. Depois seus filhos também morrem. E Rute passa a ter uma situação difícil, primeiro ela tinha enfrentado um momento de crise, no versículo 1, de fome. No versículo 2, um momento de crise de imigração. Ela foi para uma terra desconhecida. Depois seu marido morre, seus filhos morrem, e as mulheres naquela época, elas eram sustentadas por seu marido, pelo homem da casa. E Noemi, ela se depara em uma situação difícil. Nós lemos o capítulo 1, e o capítulo 1 nós vemos que o tempo todo ela atribui a Deus. Vimos no versículo 20, no versículo 21, onde ela diz, eu saí rica, voltei pobre, a mão do Todo-Poderoso estava sobre a minha vida, me hasteando. Ela atribui a Deus, aquele momento de dificuldade, de luta, ela passava, ela atribui toda a culpa a Deus. E na verdade, tudo ela passou, foi por um momento de uma decisão errada do seu marido. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, Deus estava falando no meu coração, e muitos de nós hoje, vivemos
situações difíceis na nossa vida, e muitas delas nós atribuímos a culpa a Deus, e Deus não tem culpa de nada. Às vezes por uma decisão errada de um filho, por uma decisão errada de uma filha, por uma decisão errada de um esposo ou de uma esposa, nós atribuímos a Deus a culpa por um erro cometido por mim, ou por você, ou por um filho. E não foi diferente. Esse livro de Ruth, ele retrata a situação, é um dos livros, se a gente for pesquisar na Bíblia, é um livro que retrata a situação de uma pessoa onde ela, amargurada, ela atribui a Deus tudo aquilo de ruim que está acontecendo na vida dela. E quantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa e aconselhar, e Deus fala, e a pessoa fala, Deus não devia ter permitido isso, Deus não devia ter permitido que meu filho fizesse isso, meu filho fizesse aquilo, minha filha fizesse isso, Deus não devia ter permitido que meu marido me traísse, Deus não devia ter permitido que minha esposa me traísse, Deus não devia ter permitido. Meu irmão, Deus nos apresenta na palavra dele as coisas certas que nós devemos fazer, mas a decisão cabe a nós. Quando Jesus diz lá em Apocalipse, estou à porta e bato, se, tem um condicional, se, ele está querendo nos ensinar, ele não nos força a fazer nada, ele nos ensina o caminho certo, mas não nos força a fazer nada. E esse livro, Ruth, assim como muitos de nós, atribuiu a Deus tudo aquilo de ruim que estava acontecendo. O versículo 13, a parte B, ele diz assim, porquanto a mão do Senhor desarreou contra mim. E quando você olha a Deus com essa perspectiva de um extra prazer, quando você olha a Deus com essa perspectiva de um ser supremo, está nos céus, um acitete na mão apenas para nos punir, nós fazemos uma coisa errada, Deus vai nos punir, então nós adoecemos. E Noemi, ela desarré, está arruinada, porque Deus não gosta dela. Essas são as palavras dela lá no versículo 20. E ela chega a dizer assim, muda o meu nome de Noemi para Mara. Noemi significa agradável. Eu não sou mais agradável, muda meu nome de agradável para amargurada. Noemi é dizer Mara é dizer amargurada. Noemi é agradável. Atribuindo a Deus uma culpa. É muito perigoso quando nós lidamos com os dramas da vida, atribuindo a Deus. Às vezes um filho toma uma decisão errada e a gente atribui a Deus aquela decisão dele. Às vezes a gente toma uma decisão errada, lá na frente a gente quebra a área e a gente atribui a Deus a culpa por essa decisão nossa. É isso que Ruth estava fazendo. É isso que Noemi estava fazendo, melhor dizendo. Ela estava enfrentando uma amargura contra Deus. Ah, meu irmão, é ruim, é horrível, quando nós ficamos amargurados contra Deus, como se Deus fosse o culpado pelas nossas decisões erradas. É muito perigoso. Não bote um ponto final na sua vida. Não pense que você chegou no fundo do poço. Não era encerrar o último capítulo da sua vida, um ponto. Noemi estava nessa situação onde ela estava encerrando a história. Vou voltar para Belém. Vou sair de Moabe, vou voltar para Belém. Vou voltar sozinha, não iria que as noras fossem. Eu vou voltar, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, amargurada, não tenho mais nada para oferecer. Um ponto final. E aonde ela botava um ponto, Deus estava botando uma vírgula. E é o título da nossa mensagem nessa noite. Ponto, não, vírgula. Às vezes muitos estão me ouvindo nessa noite, assim como Noemi. Colocou um ponto em uma história da sua vida. Seja com seu filho, seja na sua carreira profissional, seja na sua vida emocional, seja no seu casamento,
seja na sua história familiar. E Elimeleque fez aí, no momento de crise, e muitos de nós, às vezes, fazendo no momento de crise, ao invés de enfrentar essa crise, dobrar os joelhos e pedir ajuda em pote, nós resolvemos correr, procurar uma solução mais fácil. Elimeleque fez. Ele foi para a terra do inimigo, era uma solução mais fácil. Lá tinha pão, lá é mais fácil. Às vezes nós passamos um momento de crise no nosso casamento, e ao invés de lutar pelo nosso casamento, a gente foge. É mais fácil recomeçar. Vai nessa para você ver. Você vai ter dor de cabeça, uma antiga e uma nova, meu irmão. Você está achando que o casamento é brincadeira? É bom demais. Mas por isso que Deus mandou a gente ter uma só. Então lute pela sua. Lute pela sua. Pague o preço. E nós vamos nessa noite alguns pontos onde nós vamos trabalhar e ponto não, vírgula. Primeiro, quando a visão do todo estiver pessimista demais, tire os olhos do campo geral e comece a olhar algumas coisas boas que estão acontecendo. Às vezes você fala, está tudo ruim. Será que está tudo mesmo? Está tudo. Não tem nada de bom na minha vida, nada de bom. Espera aí, se você está aí nessa noite, existe uma coisa boa. Pelo menos uma, você está vivo. Isso é bom. Nada de bom na minha vida, você está vivo. Se você está vivo, isso é bom. Você está me ouvindo? Outra coisa boa, seu ouvido está funcionando. Às vezes você fala nada de bom. Não, você está me ouvindo. Você está me vendo? Seu olho está bom, você está me enxergando. Quantas pessoas iriam estar enxergando? Você está enxergando essa noite? Você está vendo? Se você está me vendo, se você está me ouvindo, se você está... E a sua oração está funcionando. Isso é bom também. E se você está entendendo o que eu estou falando, o seu cérebro também está funcionando. E você ainda diz que não tem nada de bom? Sabe qual é o problema? E às vezes, nos momentos de crise, nós ficamos tão obcecados pelo problema e nós não enxergamos as coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós não conseguimos enxergar as coisas boas que nós ainda temos na nossa vida. Nós ficamos tão obcecados, tão grudados no problema, só olhamos para o problema, nós esquecemos de ver e ainda tem coisas boas do nosso lado. Noemi estava desse jeito. Noemi estava tão obcecada pelo problema, ela esqueceu de enxergar, existia uma nora, e estava disposta a largar tudo para caminhar com ela. Nós lemos no versículo 16, 17, onde ela diz assim, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde é e tu fores, irei eu também, aonde é e pousares, pousarei eu também. Olha, ô Noemi, somente a morte vai me separar de você, minha sogra. Eu te amo. A mulher estava tão obcecada pelo problema, ela não conseguia enxergar uma maravilha dessa. Ela não conseguia ver Deus trabalhando na vida de alguém para mudar a história dela. Ela não conseguia ver isso. Então, meu irmão, às vezes você está tão firmado, tão focado no seu problema, e você não está enxergando as outras coisas boas que tem ao seu redor. Às vezes você está tão focado no que está acontecendo de ruim na sua vida, e você não está vendo tantas coisas boas que Deus ainda está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus, pare com isso, ou não em mim. Ela não conseguia ver as coisas boas. Então, quando você estiver reclamando demais da vida, pare um pouco, para ver que tem coisa boa ainda acontecendo na sua história. A segunda coisa que nós podemos ver, quando você estiver com o seu coração amargurado, pare para pensar nas coisas boas que estão perto de você. Nós lemos versículo 16, 17, a sua nora dedicando toda a sua vida para ela. O amor, ele faz alianças permanentes. O amor, ele tem prazer na comunhão, meu irmão. Tenha prazer na comunhão com o próximo, não se isole não. Quando você olhar a vida, ele é um ponto final,
Atente para o fato, e Deus é sábio, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é suficientemente poderoso para transformar os desastres da sua vida em vitória. Creia nisso e tome posse. Às vezes você só está vendo o desastre, mas Deus é poderoso para esse desastre transformar em vitória. Então, meu irmão, a sua história não está caminhando ladeira abaixo para um abismo, não. Ponto não, vírgula. E Deus pega sua história e às vezes estava caminhando para a ladeira abaixo, para um abismo, e Deus retoma e põe uma vírgula, escreva o melhor, e Ele ainda tem preparado para a sua vida. Às vezes você está numa situação do seu casamento, você está querendo abandonar, e Deus está dizendo, não põe um ponto não, deixa eu pôr uma vírgula. Eu ainda vou usar tanto você e seu esposo, ou você e sua esposa, para a honra e glória do nome dEle mesmo. Põe um ponto não, meu irmão. Não desiste seu filho não desiste de você não. Tem gente que já desistiu dele mesmo, Noemi havia desistido dela mesma. Sabe, e Deus é poderoso, meu irmão, para transformar suas tragédias. Ele transforma suas tragédias em coisas boas. E quando você estiver em uma situação tão difícil de pensar, Ele te leve a pensar e acabou. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais estratégias. Eu cheguei no fim da linha. Então, se você estiver nessa circunstância com medo, e achar, e acabou, e quiser botar um ponto final, não se dê por vencido prematuramente. Noemi estava se dando por vencida prematuramente, o versículo 8 fala, ela vira para suas noras e diz assim, volta para a casa de sua mãe. Por que será que Noemi falou isso? Ela estava vencida, ela não estava vendo mais situação, ela não estava mais vendo como resolver aquela circunstância. Ela disse, volta para a casa de sua mãe. Por que ela falou isso? Ela estava velha. E para poder continuar a família, ela tinha que casar novamente, ela tinha que gerar filhos, os filhos tinham que crescer e casar novamente com elas mulheres. Ou um resgatador, quando ela voltasse para Belém, quisesse casar com as moabitas, ela via isso como impossível. Então ela disse assim, volta minha filha, vai ser mais fácil, volta, eu estou velha, eu não posso te dar mais filho. Ela não via mais como resolver essa situação. E às vezes, meu irmão, você está numa situação onde você está assim. Você está assim, eu não tenho mais como resolver essa situação. Mas quando isso parecer uma realidade na sua vida, querido, entenda. E Deus ainda não perdeu e nem perderá o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da vida de Noemi. Deus botou uma vírgula e continuou a história. Deus tem uma história linda para fazer ainda na sua vida, meu irmão. Nós temos tantos personagens bíblicos, onde estava botando ponto final, Abraão. Deus aos 75 anos, falou a Abraão, assim, Abraão tinha 75, Deus falou assim, vou te dar um filho. Aí aos 99 anos, Deus aparece para Abraão, vou te dar um filho, Sara, sua esposa. Aí Deus, eu já tenho um filho lá, Ismael, um Bina de Sara, secretária, me emprestou lá e eu não achei uma má ideia não, tinha um filhinho com ela. Deus falou assim, não é isso não, Abraão, você está tentando botar um ponto. O Abrão, até então, Abraão chamava Abrão. Aí Deus fala assim, Abrão, pai de uma nação, eu vou te dar um filho com a sua esposa Sara, e eu vou mudar seu nome de Abrão para Abraão, eu tenho para fazer para você, não para aí, eu estou botando uma vírgula, eu vou te fazer um pai de uma grande nação. E é isso que Deus quer fazer com você, meu irmão. Tira onde você botou esse ponto na sua vida, deixe Deus colocar uma vírgula, porque Deus tem muito a fazer na sua vida, na sua história. José do Egito, José caiu na cisterna, talvez um ponto. Não é ponto final não, saiu, foi vendido, foi para a casa de Potifar, um ponto. Servo de Potifar a vida toda, não, ele não trai a mulher de Potifar, o Potifar com a mulher dele, aí é jogado na prisão, passa anos na cadeia, talvez ali um ponto,
prisioneiros, bem-sucedido, deu o resto da vida. Deus fala, não, José, vírgula, não é ponto não, vírgula, e põe ele como governador de todo o Egito. Meu irmão, deixa Deus continuar escrevendo a história, não põe um ponto não. Eu sei, às vezes é difícil. Eu sei, às vezes é difícil, mas Deus tem muito ainda a fazer na minha vida e na sua. Na tribulação, não perca a esperança. Versículo 12 e 13, diz assim, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor desde Israel, sob cujas asas vieste. Não, estou no 2 aí. É no 12 e 3. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho uma esperança, ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, por vossa causa, por vossa causa, a mim me amarra o ter o Senhor desarreado contra mim a sua mão. Esperança, meu irmão, é quando uma situação na sua vida, quando uma situação no seu casamento, no seu filho, na sua família, você não vê mais saída? Esperança é você acreditar e vai dar certo. Mesmo nessa situação, aonde na sua família, na sua casa, no seu casamento, você não vê mais saída, é você acreditar e vai dar certo. É você acreditar e vai melhorar. Eu não estou falando aí de psicologia de autoajuda, ou de pensamento positivo, não. Eu estou falando em você crer. Existe um Deus, centrado no alto e sublime trono. Ele criou os céus e a terra, e me criou e te criou, e me conhece e te conhece. E basta uma palavra e Ele muda a história e a situação da nossa vida. Esperança é você crer, existe um Deus que mandou seu Filho ir na terra para morrer por mim e por você. E morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Esperança é você crer. E Jesus curou um homem enfermo, morto há 4 dias, Lázaro, 4 dias morto. E Jesus bastou dizer assim, Lázaro, vem para fora, e ele veio. É o mesmo Jesus que está aí nessa noite. E é tirar o ponto e você botou na sua vida e pôr uma vírgula. Isso é esperança, não é pensamento positivo, é crer num Deus todo-poderoso. Ele trabalha, não é para te prejudicar. Noemídia, alguns versículos, ela falava, Deus está trabalhando, mas trabalhando para me prejudicar. Nós devemos crer. E esse Deus, Ele não está para me prejudicar, e nem te prejudicar, e sim para o nosso melhor. Deus é o nosso melhor. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 1. Joga na tela, por favor. Tiago 1, versículo 2 e 3. Sobre tribulação, sobre luta, sobre passar aperto, dor. Olha o que Tiago diz. E meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ah, queridos, é difícil. Só acredita em Deus consegue ler esse versículo e entender, mesmo diante da dor. Só. Porque quando passamos por provações, nós ficamos tristes ou alegres? Quando passamos por provações, estou passando por uma provação enorme, minha conta está recheada, cheia de dinheiro. Eu não sei nem aonde pôr tanto dinheiro. Isso é provação? Minha família está tão bem, tudo lá em casa. Não tem problema nenhum. Uma esposa, um marido, uns filhos, não tem problema nenhum. Isso é provação? Gente, eu vou lá para a igreja, mas os irmãos me amam. Não tem nenhum irmão que fica falando de mim. Isso é provação?
Provação, meu irmão, é quando você está passando por uma situação e dói. Provação é quando você está passando por uma situação onde você chora, onde você não vê mais saída. Provação é quando você está passando por uma situação e aperta o seu coração, aperta a sua alma, e você em lágrimas, você diz assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. Em dor profunda. Isso é provação. E olha, o Tiago diz, em cima disso tudo, e nós devemos ser alegres. Não por uma, mas por várias provações. Várias provações. É só crer e Deus existe. E tudo está sob o seu controle. E as rédeas ainda estão nas mãos dele. E consegue entender esse versículo. E mesmo diante da provação, louvar o nome de Deus. Deus não tem passado, nem presente e nem futuro. Porque para Deus, o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. Deus é onipresente, nós não. Nós tivemos um passado, nós estamos vivendo o presente e ainda teremos um futuro. Isso se a gente continuar vivo, né? E na terra, um futuro e na terra, se não, na eternidade. Mas a gente vê o que está à nossa frente. Deus vê atrás da uva. Deus vê lá na frente, meu irmão. Então, se você ama a Deus, creia, e a sua vida está nas mãos dEle. E Ele está trabalhando para o seu bem. Só esse processo, às vezes é doloroso. Passar por provações, por luta, às vezes é doloroso. E Deus sabe disso. Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer para mim e por você. E não foi as 1000 maravilhas, não. Teve um momento que Jesus virou e falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse Pai. Jesus estava dizendo assim: Pai, está doendo. Deus sabe e dói. Teve um momento e Jesus disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes você está se sentindo assim nessa noite, desamparado, sozinho. Mas Deus, Ele não perdeu o controle. Deus conhece. Deus deixou seu filho passar por isso, e Jesus passou por lutas, por provações. Doeu. Não há Deus como o nosso Deus, meu irmão, e trabalha para a gente. Ele está trabalhando para você nessa noite, para o seu bem, não para o seu mal. E como resultado disso tudo, caminhando para o final, vamos lá para o capítulo 4, para ver o resultado de todo esse, digamos assim, essa tragédia na vida de Noemi. Deus disse ponto não, vírgula, olha o que Deus fez. Lá no capítulo 4, no verso 13 a 15, 4, 13 a 15. Voltemos lá para Ruth, eu estou em Tiago. Ruth, capítulo 4, verso 13, diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela se passou a ser sua mulher, ou habitou com ela, e o Senhor lhe concedeu e concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, e não deixou hoje de te dar um neto, e será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Meu irmão, Deus deu para Noemi um neto, e foi Obed. Obed não foi nada mais, nada menos, e o pai de Jessé. Jessé não foi nada mais, nada menos, e o pai de Davi.
E Davi foi o maior rei de Israel. Ponto não. Vírgula. Para Noemi, a história dela havia acabado. Estou velha, não vou me casar novamente, não tem como continuar essa geração. E estava botando um ponto, só Deus estava vendo lá na frente. E Deus fez com que ela, moabita, fosse olhar espias na terra ou na fazenda de um camarada chamado Boaz, aonde Boaz, na hora que pôs os olhos em Ruth, se apaixonou e era resgatado. Vendo como Deus vai traçando tudo certinho, e a gente vê e na frente, e Deus vê lá atrás da uva. Deus vê lá na frente, meu irmão, deixa Deus trabalhar. E Boaz se apaixonou por Ruth, casaram. E a história de Ruth e de Noemi não parou ali na terra de Moabe. Deus continuou aquela linda história. Aquela mulher não tinha esperança, agora ela tem esperança. Agora a esperança dela é a esperança de Israel. E é dessa família, e iria pôr um ponto. E Deus pôs uma vírgula, e viria a raiz do próprio Messias. Às vezes você não tem ideia. Você não tem ideia do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Nessa situação, e você pôs um ponto. Põe uma vírgula, meu irmão. Olha, e a raiz do próprio Messias veio daquela família onde estava tendo um ponto, e um ponto final. Então não coloque um ponto onde Deus colocou uma vírgula, porque é o último capítulo da sua história. Deus ainda está escrevendo, e ela é linda. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar nossa reação a elas. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar a nossa reação a elas. E essa, meu irmão, é a essência da fé. Crer, e Deus está trabalhando a fim de que tudo opere para o nosso bem, mesmo que não sentimos e nem vemos isso acontecer. Ter fé naquilo que a gente está vendo é fácil. Mas você ter fé naquilo que você não está vendo, mas você está crendo, e Deus está trabalhando para o melhor. Você não está vendo, você não está sentindo, mas você está crendo. E uma coisa é conhecer o nome de Deus, outra bem diferente é confiar nesse nome e permitir que Deus trabalhe nas situações mais difíceis da sua vida. Permita nessa noite. E Deus trabalhe nas situações mais difíceis da sua vida. Feche seus olhos. Se você sentiu que Deus falou com você nessa noite, em uma situação onde você pôs um ponto, e Deus está falando ardentemente no seu coração, ponto não, vírgula. E você diz assim, Deus, continua essa história. Eu tinha até desistido, eu tinha botado um ponto, eu não via mais situação, seja na vida do seu filho, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja o que for. Se você sentiu, Deus falou com você, coloque-se de pé. Nós vamos orar especificamente para isso. Se você sentiu, Deus, eu coloquei um ponto, mas o Senhor está colocando uma vírgula. Eu quero que o Senhor continue essa história da minha vida, em nome de Jesus. Deus te conhece, meu irmão. Pai amado, eis e os teus filhos. Meu Deus, eles se colocaram de pé, meu Deus, dizendo para o Senhor, Deus, eu coloquei um ponto. Mas eu creio que o Senhor tem uma história ainda a escrever na minha vida. E nessa noite, Deus, eu estou pedindo ao Senhor, o Senhor coloque uma vírgula. E continue a história. É isso que teus filhos estão falando para o Senhor, meu Deus.
Em nome de Jesus, meu Deus, continua a obra do Senhor. Continua trabalhando nessas orações e nessas vidas, em nome de Jesus. Para que eles possam, meu Deus, um dia testemunhar e dizer: um dia eu pus um ponto, mas Deus falou meu oração, propôs uma vírgula, e eu vi os milagres do Senhor acontecendo, e hoje eu estou vivendo essa situação, porque Deus pôs um ponto, uma vírgula, aonde eu tinha botado um ponto. Louvado seja o nome do Senhor. E para o Senhor basta uma palavra, e o Senhor recomeça. Eu creio nisso, Deus. Recomeça, Deus, a história. Continua, Deus, a história linda que o Senhor tem para a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção das que se esperam, e os teus filhos esperam no Senhor. Nome de Jesus. Amém.